Olá, eu sou Larissa Nobre e esse é o nosso canal Advogateando, os primeiros passos do advogado. E hoje nós vamos falar a respeito de audiência por videoconferência. Vamos lá? Em tempos pandêmicos, as audiências e as sessões estavam todas suspensas. E aí, no vídeo passado, nós falamos a respeito de qual é o sistema que vai ser usado para a realização de audiências por videoconferência. Mas neste vídeo nós vamos falar a respeito de como que vão acontecer, quais são os tipos de audiência que vão acontecer, tá bom? Então vamos lá. As audiências de conciliação devem acontecer através de videoconferência porque não há prejuízo para nenhuma das partes, ok? Lembrando que lá no juizado especial não é admitido representação, então o seu cliente precisa estar também dentro da videoconferência para que ele tenha poder de apresentar se quer ou não a proposta de acordo, se aceita ou não a proposta de acordo. Então é necessário também que tenha um preposto da empresa e um advogado. Então, mantém tudo o que sempre existiu, a diferença é que vai ser através de videoconferência. E aí, se você não sabe como entrar dentro dessa sala de bate-papo, onde vai estar acontecendo o ato de audiência, é só assistir o vídeo que fala, a respeito dos sistemas que estão sendo usados. Então, para as audiências de conciliação, seja ela de juizado, seja ela de justiça do trabalho, seja ela da justiça federal, elas deverão acontecer normalmente porque elas não produzem provas, tá? Já as audiências de instrução, eu vejo com muito receio que aconteçam. Por quê? Porque elas podem, e é muito claro, como é que acontece uma audiência de instrução? As testemunhas ficam do lado de fora da audiência, elas não têm acesso aos depoimentos que estão sendo prestados. E aí, como que a gente vai garantir a isonomia de tratamento, tá? Com as testemunhas e as partes, de um lado e de outro, sendo que o juiz não está ali controlando a situação, tá? Como que vai garantir que a testemunha não esteja escutando o que as partes estão falando antes dela prestar o depoimento dela? Como que vai garantir que a testemunha não tem acesso às informações, ou até mesmo que não tenha alguém dizendo detrás da câmara um sim, um não, um assim não, assim sim. Então a gente não tem como dizer se a testemunha está sendo ou não induzida. E por isso eu acho que elas não darão muito certo, tá? Essa é uma opinião minha, mas é uma opinião que muitos advogados, e até que não é advogado, mas seja da área jurídica, tem em comum, é que essa audiência deve ser feita com muita cautela, exatamente para garantir que ela seja feita da forma justa, tá? Eu acrescento, inclusive, que se o doutor tiver uma audiência que seja de instrução nesse período, se tiver testemunhas da parte 1 ou da parte 2, que faça esse pedido de reaprazamento para físico mesmo, tá? Para que a audiência não seja através de videoconferência. Porque, caso contrário, cabe sim um pedido de nulidade lá na frente. Isso vai atrasar ainda mais o seu processo, tá bom? Então, aconselho que não seja realizada a audiência de instrução. Claro que cada juiz é quem vai decidir na prática. A gente ainda não tem uma uniformização a respeito das audiências de instrução, mas eu recomendo que sejam reaprazadas, mesmo que demore um pouco mais, é melhor do que ser anulado, subir o processo e descer, porque vai demorar em si muito mais do que se ele tramitar apenas em primeira instância, tá bom? Bom, já as audiências de conciliação acontecerão normalmente. Por quê? Porque basta que as partes tenham a intenção de conciliar, tá? Pode inclusive pedir a dispensa na justiça comum. E as audiências de sejusque também devem acontecer. Lembrando que há uma diferença entre a audiência de juizado, que o cliente deve estar presente sob pena de arquivamento ou de revelia, tá? Representado pelo seu preposto, no caso das empresas, e a audiência de sejusque,
Porque a audiência de Sejusc, apenas o advogado pode comparecer, porque ele tem poder de representação dentro da justiça comum, diferente do juizado especial que não admite. A Lei 9.099 não admite que a parte não esteja dentro da sala de audiência. Então, caso seja uma audiência de Sejusc, caso tenha recebido o link e a audiência realmente aconteça, pode ir tranquilo, não precisa marcar com o seu cliente. É bom sempre que o cliente esteja presente, mas caso o doutor não queira marcar com o cliente, não tenha como marcar, a OAB da sua cidade ainda não tenha disponibilizado um computador com internet e webcam e toda a estrutura que vai ser necessária para poder fazer essa videoconferência, não tem problema. Nas audiências de Sejusc é possível sim que a parte seja representada pelo seu advogado, tá bom? Bom, é isso. Eu espero ter ajudado nesse vídeo. Assiste também o outro vídeo que a gente fala a respeito dos aplicativos que devem ser baixados. Segue a gente nas redes sociais e não esquece, deixa aqui o seu like porque isso nos ajuda a produzir novos vídeos. Lá no Instagram nós somos @advogateando e lá no Facebook /advogateando. Até a próxima!